Um jovem sarcástico e solitário chamado Haruka é jogado para um outro mundo contra sua própria vontade. Ao ser descoberto por um grupo de goblins que assavam um porco, o garoto precisa correr por sua vida enquanto os monstros o perseguem. Em determinada parte do caminho, Haruka dá um grande salto para frente e espera que seu plano dê certo. De fato, quando os goblins passam por esse local que foi evitado por Haruka, os monstros caem em uma armadilha e ficam presos em um buraco que ele mesmo cavou. Nesse momento, Haruka estava tentando lidar sozinho com esse novo universo para onde foi arrastado. Voltando ao dia onde ele foi teleportado, ele estava gastando o tempo do intervalo como sempre, lendo seus manhwas sozinho. Ou seja, não bastava ele ser solitário em sua vida original, ele tinha que ser em outro mundo também. Haruka não tinha nada em comum com as pessoas da sua classe. Quase todo mundo pertencia a um grupo, como os delinquentes, as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes de classe. O resto era o resto, sim, tinha pessoas como ele que não se encaixavam em grupo nenhum. Foi daí que tudo aconteceu. Um círculo mágico dourado tomava conta de toda a sala, prontinho para levar geral embora para aquele novo universo louco. Embora todo mundo já tivesse em pânico com aquilo, o preguiçoso Haruka demorou algum tempo até levantar a cabeça e perceber a presença do elemento mágico na classe. Porém, ao reparar naquilo, ao invés de reagir como os colegas, ele ficou animado por um segundo, mas notou que um outro mundo deve ser um saco no final das contas, então resolveu fugir. Isso é, ele até tentou, mas não conseguiu de jeito nenhum arrombar a porta da sala que por algum motivo estava trancada. Assim, conforme todos eram puxados pelo teletransporte, Haruka ainda tinha esperanças de fugir pelo teto. Finalmente, ele consegue abrir o duto de ventilação e esperava não ser alcançado por ali, mas parece que todo seu esforço foi em vão, conforme o círculo mágico se espalhava até conseguir pegar ele. Logo ele entende que foi jogado em um clássico lugar todo branco que serve de limbo para outro mundo, onde provavelmente tem algum rei gordo e sua princesa gata que nem o nerd jamais teria chances de ter na vida real. A propósito, tinha um senhor naquele lugar, aparentemente procurando pelo Haruka. Ele não falava com sons, mas suas palavras eram descritas por letras, como num balão de fala de videogame. Pelo que parece, ele é uma espécie de deus nesse mundo, e toda a classe do estudante já tá no novo mundo, menos Haruka. Portanto, o garoto precisa se apressar para decidir seu status e descer logo. Dito isso, um grande mural de status é erguido no limbo. Geralmente, cada pessoa teria 50 pontos para gastar em habilidades e magias, mas como foi a primeira vez em que o velho teve que lidar com 43 pessoas de uma vez, as habilidades apelonas foram servidas primeiro, sobrando só as piores. Em outras palavras, por mais que Haruka tivesse a esperança de ser um mago ou um paladino, ele tinha que se contentar com equipamentos como lentes de contato, ou set do aldeão A. Quanto às armas, dentre espadas de duas mãos e arcos mortíferos, ele ficou com um cajado que era basicamente um pedaço de pau. Já nas magias, ele podia escolher entre bem-estar e caminhar. Revoltado, Haruka cobra o erro do velho, então o senhor acabou cedendo todas as skills que sobraram e mandou o moleque vazar dali. Sendo assim, ele é finalmente jogado em meio a um isekai, no meio do mato, com as habilidades mais ruins e sem a mínima noção de como sobreviver em um lugar como esse. A primeira coisa que ele vê é seu item 7 do aldeão A, mas ao contrário do que ele pensava, aquela pequena bolsa era capaz de carregar itens infinitos, e lá tinha equipamentos como lentes de contato, uma capa, um anel da alma morta e uma joia do conhecimento. Haruka ainda acha que todos esses itens parecem um lixo, mas ao vestir sua capa ele se sente mais parte desse mundo. Em seguida ele tenta ver seu status, mas logo lembra que para isso, ele precisava rolar 2 dados que diriam quantos pontos ele teria para distribuir, ao contrário dos 50 que ele achou que teria. No entanto, por algum motivo ele tirou um M nos dados, algo que ele nem ao menos fazia ideia do que era. Talvez fosse M de masculinidade, mas não era hora de estipular, e sim de escolher onde colocar os pontos de status. Enfim, ele não dá a mínima pro balanceamento da build e joga tudo pro atributo sorte. Logo os status são calculados e ele percebe que sua sorte ficou no talo, por isso deduz que o M do dado significava máximo. Por outro lado, todo o resto dos atributos continuavam ruins, pelo menos ele tinha direito a uma skill extra, que era subjugar, uma técnica que obrigava outros a seguirem ele. Ao mesmo tempo, como foi o último a ser jogado para esse mundo, uma condição de personagem era sobreviver sozinho nesse mundo e não ser capaz de formar grupos. Isso quer dizer que sua esperança de fazer um grupo cheio de garotas nesse isekai também foi arruinada. Seja como for, Haruka decide que precisa arranjar um lugar seguro para ficar, mas para conseguir andar em meio a essa floresta desconhecida, com certeza ele vai precisar das lentes de contato que tinha na sua bolsa de itens. Ao colocar as lentes, ele não imaginava que elas teriam a habilidade de avaliação, permitindo ao usuário enxergar cada elemento daquele mundo com seu respectivo nome, categoria e utilidade. Certamente essa habilidade abriu os olhos de Haruka para esse novo mundo e fez ele se sentir muito mais consciente do que estava fazendo. Com isso, ele coleta cogumelos comestíveis que aumentam as capacidades do usuário e coloca tudo dentro da sua bolsa infinita. Nesse momento, ele pede perdão por ter desprezado o equipamento 7 do aldeão A, ainda mais ao descobrir que aquela bolsa ainda servia de garrafinha d'água. Passado mais algum tempo de aventura, Haruka dá de frente com uma caverna e decide explorar, não sem antes pedir perdão ao senhor monstro que vive nesse calabouço disfarçado, ainda que ele rezasse que fosse apenas uma caverna vazia onde ele poderia morar. Dando uma olhada na sua bolsa, o
o aventureiro tinha uma tenda mágica e um lampião, então já era meio caminho andado para ele se estabelecer por ali ao se certificar que o local estava vazio. Em seguida ele coleta alguns galhos e folhas para acender uma fogueira e usa sua habilidade de temperatura para esquentar ela. Ao fazer isso, essa habilidade evolui e vira magia de fogo. Além disso, ele ganha clarividência, percepção e detecção de inimigo. Apesar da boa surpresa, o sono que chega com tudo pode acabar fazendo o Haruka dormir, em meio a essa terra hostil onde ele só tem um pedaço de pau para se defender, mas o cansaço era tanto que ele teve que arriscar, e foi assim que ele viveu seu primeiro dia nesse mundo desconhecido. Na manhã seguinte, ele acorda sã e salvo porque a tenda e o lampião possuem habilidades que servem como repelentes de insetos e monstros. Tudo isso graças ao título de recluso que ele ganhou por ser o último a chegar no Isekai. Tirando isso de lado, Haruka sente sua barriga roncar, então acende uma nova fogueira e joga os cogumelos e carne que tinham em sua bolsa. Com um pouco de tempero para dar aquele boost, logo o café da manhã estava assado. Para melhorar a situação, ele não esperava ter utensílios de cozinha na bolsa, então imagina que esse tal Aldeon A, que deu origem a esse equipamento, devia ser um grande sobrevivente da vida selvagem. Enfim, após matar a fome, o aventureiro precisa escolher para onde vai a partir dali, sabendo que pelo menos ele tem algum lugar para ficar. O próximo passo é encontrar locais onde ele possa pegar comida, além de desenvolver mais segurança para sua moradia. O único problema seriam os monstros que poderiam ser encontrados no caminho. Por falar nisso, através da sua habilidade de percepção, ele acaba detectando 2 goblins e se deparando com o primeiro desafio nesse ambiente. Haruka avalia que eles são do nível 8 e se frustra mais ainda, porque achou que esse tipo de monstro era fácil para não ganhar XP. De toda forma, ele sente que precisa aprender a lutar o quanto antes, e que essa pode ser sua chance. Sendo assim, como só tem um pedaço de pau, ele usa sua habilidade de vedação que coloca magia na arma. Ele pensa que se não pode ter magias apelonas, ele mesmo se tornará overpower. Dito isso, Haruka avança contra o primeiro goblin e seta a madeira na cabeça do bicho, e com o coitado rodando igual barata, ele termina de macetar o alvo. Em seguida, o segundo goblin cai pra cima do humano, que desvia com facilidade dos ataques simples e previsíveis. Por último, Haruka usa um pouco da sua mana para fluir através do graveto e lançar energia em cima do goblin, acabando com tudo. Após a vitória, o garoto tira um descanso na beira do rio ao fim de tarde. Ao sobreviver à sua primeira batalha, ele se sente orgulhoso. Voltando para casa, Haruka se alimenta com seus cogumelos e dá uma olhada na clava de madeira que pegou de um dos goblins, embora ache essa arma pequena, pesada e inútil. Aparentemente, seu bastão é o bastante por enquanto. Pelo menos ele upou pro nível 2, o que é um avanço. Seus status praticamente dobraram, além dele ter upado seu skill de proficiência em armas após ter surrado o goblin, fora sua técnica de sensibilidade, que vai impedir que ele seja pego de surpresa por goblins, que atormentariam ele como se fosse uma pobre donzela em perigo. Além disso, ele ganhou a cobertura mágica após colocar magia no cajado. Por último, ele upa a calistenia por sempre se alongar quando acorda. Pelo menos foi isso que ele fez essa manhã. No dia seguinte, Haruka não aguentava mais comer cogumelo e pensa em conseguir novos alimentos. Porém, imagina que as representantes de classe não aprovariam ele jogar comida fora, por isso engole tudo na marra. Deixando isso de lado, ele tá se sentindo bem mais forte com sua cobertura mágica nível 1, porque permite que o usuário aumente suas habilidades físicas, além da defesa mágica. Com certeza, toda alma viva desse mundo faria fila no mercado para descolar uma skill desse nível. Fora isso, sua avaliação também sobe de nível, então ele passa a ver pontos de interrogação no fim do nome de cada equipamento, o que na sua opinião parece bem pior do que era. Porém, como não quer esquentar a cabeça, Haruka sai para tirar o cogumelo da dieta de vez e se desespera para encontrar um bendito pedaço de carne nesse mundo esquecido por Deus. Enfim, depois de recuperar a calma, ele tem a ideia de usar sua cobertura mágica, e isso dá a capacidade dele correr e saltar com muito mais força, tirando o fato dos seus ataques estarem bem mais velozes. Com esse poder, o garoto vai atrás de outros goblins e acaba com os dois. Com isso, ele já acha que pode acabar com 3 de uma vez, mas assim que se depara com um trio de monstros, Haruka recua e volta para casa para praticar mais um pouco antes de entrar numa confusão desse nível. Nos dias seguintes, ele caçava duplas de goblins pela manhã e praticava sua magia à noite. No quinto dia, o aventureiro conseguia derrotar um goblin num único golpe, além de ter decorado sua base com magia, colocando um portão e tudo para se proteger. Certo dia, ele finalmente encontra um coelho na floresta e se esforça para pegar o bichinho e comer um pouco de carne após tanto tempo. Com o animal em mãos, o jovem esfomeado já podia ouvir o barulho da panela assando, mas sua percepção joga seu foco para outra direção. Dessa vez não eram monstros nos arredores, e sim os delinquentes da sala do Haruka. Mas não eram apenas eles. Ao usar a clarividência, Haruka descobre que as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes da turma também estavam no entorno. Pensando nesse último grupo, Haruka reflete que seria bem melhor andar em equipe. Ele conhece uma das representantes de turma desde o primeiro dia de escola, então talvez devesse simplesmente se aproximar e tentar alguma abordagem amistosa, mas logo desiste da ideia em nome do seu isolamento e liberdade, onde ninguém poderá dizer o que ele deve fazer. Com essa vontade em mente, Haruka conclui que poderia se tornar o mestre solitário desse mundo. Mas antes disso, ele precisa se esconder
para não ser achado pelos valentões, por isso se joga no meio do mato. Um deles acaba escutando uma voz e segue diretamente na direção do som, e tudo que Haruka pode fazer é torcer pro cara não seguir em frente. Então, pra sorte dele, um coelho sai do mato a todo vapor e espanta o valentão, por isso todos se convencem que era apenas um animal e vão embora dali. Por mais que Haruka não queira bater de frente com eles, ele se mantém por perto para escutar sobre o que eles estão falando, não que eles estejam conversando sobre algo muito útil, porque o aparente líder deles está lembrando os demais sobre a incrível comissão de frente da vice-representante de classe, enquanto o restante dos abobalhados elege suas próprias favoritas. Como eles estão focando a conversa nas representantes de turma, Haruka lembra que elas são um tipo de garotas que sempre deram conta de parar valentões como esses. O líder deles enche o saco do Tonaka, um aluno de fora do grupo, perguntando se essa skill deles vai mesmo servir pro que eles estão pensando. Então Haruka interpreta que eles estão usando esse moleque como Google na cara dura. Enfim, o líder dos valentões brinca que a vice-representante está esperando por ele, e logo todos vão embora de forma definitiva. Diante disso, Haruka imagina que toda a classe esteja rio acima, mas de qualquer forma, como ele bem entende, a solidão é o caminho. O maior problema disso é não ter conseguido outra coisa além de cogumelos, mas pelo menos ele upa seu nível de solitário, talvez por ele ter evitado a todo custo o contato com seus colegas de sala. Ainda assim, ele continua apenas no nível 3, provavelmente porque ele ainda não upou as habilidades Mestre de Nada e Ventríloco, o que ele nem sabe o que significa. Sem demorar, ele tenta achar um sentido para essas técnicas. Mestre de Nada deve querer dizer que ele não consegue focar em uma coisa só ao ponto de se tornar mestre daquilo, mas pelo menos ele consegue fazer basicamente tudo de forma medíocre. Já a skill Ventríloco parece algo bem ruim, como se dissesse que ele é um boneco na mão dos outros nessa jossa. Seja como for, ele joga a toalha por enquanto e decide comer para passar sua confusão, mesmo que sejam mais cogumelos como sempre. No sétimo dia, já de madrugada, Haruka acorda com sons de armas metálicas se degladiando e alguns gritos de batalha masculinos, por isso presume que são os delinquentes causando confusão de novo. Contudo, ao se aproximar do barulho, ele vê os nerds enfrentando um grupo de goblins e acha graça disso, mas ao mesmo tempo ele se pergunta se deveria ajudar, porque eles não parecem que estão em vantagem. Usando sua habilidade de avaliação, o protagonista analisa que esses caras não precisam de auxílio, porque todos são do nível 16, e de cima para baixo o primeiro é feiticeiro, depois um santo, o guardião e shinobi. É claro, eles não pegaram só skill lixo igual ele, por isso já estão desse nível. Isso faz a Haruka lembrar da sua classe, que tinha vários atletas e estudantes promissores, o top do top. Pensando nisso, ele não entendia como foi parar lá. Já quanto aos nerds otakus, certamente eles assistiram o Isekai o bastante para saber como se virar num ambiente como esse. Por isso Haruka se vira para dar o fora, mas sua percepção detecta a presença de uma dupla de goblins chegando para atacar os nerds pelas costas. Na mesma hora, o protagonista solitário lembra que esses moleques sempre foram gente fina com ele. Portanto, Haruka dá as caras e derrota os dois inimigos. Feito isso, ele dá um oi pra rapaziada. Logo todos estavam caminhando juntos, e os rapazes agradecem pela ajuda do solitário. Mas Haruka tá há tanto tempo sem ter amizade com ninguém que até esqueceu como agir em sociedade. Por isso fica sem saber como reagir ao agradecimento. Ele leva o grupo até sua caverna, então todos ficam impressionados com a arquitetura e decoração do local, ainda mais porque o dono fez tudo isso sozinho. Puxando assunto, Haruka pergunta o que aconteceu com o resto do povo, e o que eles estavam fazendo na floresta a essa hora. Os nerds ficam com dificuldade para responder, então o feiticeiro diz que eles estavam fugindo. Pegando do início da história, tudo começou quando geral foi teleportado para a floresta. Alguns coçavam a cabeça, outros se beliscavam por achar que era um sonho, outros choravam feito bebês, porém os nerds eram os que mais se sentiam à vontade no Isekai, então os valentões exigiram que tudo sobre esse tipo de mundo fosse contado a eles, ou do contrário, cabeças iriam rolar. Em meio ao pânico generalizado, a representante de classe pediu muita calma nessa hora, mas assim que os goblins surgiram em bando na região, não tinha alma viva para segurar aquela barra, nem mesmo os delinquentes, que eram cheios de marras, suportaram as criaturas hostis e recuaram diante da ameaça. Porém, a exceção foi os nerds, mais uma vez. O guardião com seu escudo, o shinobi com sua katana, o santo com seu martelo e o feiticeiro com suas magias caíram para cima dos goblins. Nessa hora, até os valentões e os atletas se uniram à luta, e no fim a ameaça foi destruída. Após a vitória, a representante sugeriu que eles encontrassem um local seguro para ficar, então guiou a turma até a beira do rio. Chegando lá, os nerds usaram seu conhecimento em Isekai para desenvolver estratégias de sobrevivência e construir um acampamento. As representantes dividiram as funções que cada um deveria fazer, como vigiar, cozinhar e coletar suprimentos. Com isso, a classe inteira conseguiu se unir e trabalhar em conjunto, ou pelo menos era o que parecia. Certo dia, as patricinhas reclamaram de ter que coletar galhos e se recusaram a cooperar, então outros se uniram ao coro e demandaram também. Quando se deu conta, a líder havia perdido quase todos os membros do grupo. Apenas as representantes de classe, os nerds e mais alguns continuaram no acampamento, mas parte deles ainda se sentia desmotivada e entediada naquela rotina, por isso faziam um corpo mole. Foi então que um ataque de goblins aconteceu na base, e os nerds, que já estavam sobrecarregados com o trabalho, ainda tiveram que enfrentar os inimigos sozinhos. A vitória veio
meio, mas o custo foi a exaustão. Mesmo assim, o nerd feiticeiro entendeu que o desafio era grande, mas se quiserem sobreviver, eles precisam ficar juntos e upar. Afinal de contas, não apenas os goblins eram uma ameaça, mas também os valentões, porque o feiticeiro viu eles obrigando um estudante a passar habilidades para eles, como a charme, que provavelmente garante controle sobre as pessoas, e marionetista, que também sugere controle sobre supostas marionetes. Em outras palavras, os nerds não estavam upando só para enfrentar inimigos exteriores, mas também os de dentro do acampamento. Para ficar de olho na movimentação dos delinquentes, os otakus seguiram eles floresta dentro e escutaram planos sobre estabelecer um harém no acampamento. Rapidamente eles voltaram para alertar a representante, que decidiu subir de nível também para bater de frente com os valentões, porém eles tinham aprendido a usar o charme e o marionetista poucos dias depois, portanto o desafio não seria tão simples. De qualquer forma, com muita coragem, a representante de turma apareceu na frente dos rivais como um porco direto pro abate, mas ao contrário do que se esperava, todos os valentões foram derrubados e ficaram sem movimentos. Sem demorar, os nerds usaram uma magia para selar as habilidades nefastas dos delinquentes, e tendo seus planos expostos de abrir um harém, eles foram obrigados a fugir do acampamento. No entanto, é claro que eles não iriam deixar isso barato, e foi com isso em mente que voltaram por vingança, e logo as coisas saíram do controle, com tendas e chamas e o pânico que se espalhava ao redor. Como se não fosse o bastante, os agressores prometeram que voltariam. Independente disso, a verdade é que o acampamento tinha virado cinzas, e as patricinhas jogaram a culpa da tragédia nos nerds, por eles terem arranjado briga com os valentões. O resto dos estudantes caiu na pilha e também julgou os otakus culpados. A representante até tentou convencer a todos que o grupo não era culpado, juntos de alguns outros que também não culpabilizaram os garotos, mas nada disso foi o bastante. Sendo assim, os nerds também foram expulsos do acampamento. Ao escutar essa história, Haruka quase chora de emoção e abraça os camaradas pelo perrengue que eles passaram, e ainda oferece uma festa do cogumelo para chorar as pitangas de bucho cheio. No fim das contas, Haruka passou a noite com os parceiros e lembrou que ter companhia nem sempre é ruim. Quando volta a amanhecer, ele se despede dos colegas de turma, e Oda questiona se Haruka não quer partir com eles, porque eles vão seguir rio abaixo em busca de uma cidade para se tornar aventureiros. O solitário admite que não teria mais ninguém com quem ele formaria uma equipe nesse Isekai, mas paga de misterioso ao recusar a proposta e mandar a molecada vazar. Enquanto observava a partida dos nerds, Haruka refletia que apenas iria atrapalhar eles com suas habilidades fracas. Tirando isso de lado, ele decide ir atrás das representantes de classe para tirar essa história limpo. No meio da sua busca, ele encontra um kobold e é mordido, mas derrota o bicho ao acertar a cabeça dele. Voltando à sua caminhada, ele chega no acampamento destruído da sua turma ao anoitecer. Sua habilidade de detecção de inimigo revela pegadas humanas atravessando o rio, então ele segue os rastros e identifica de longe as patricinhas. Por isso presume que teria sido melhor ficar em casa devorando um monte de cogumelos assados. Aliás, era isso que ele ia fazer, mas assim que se vira para sair, o coitado é abordado pelas garotas mais pates da sala. Com isso, Haruka sai correndo, mas ao escutar um pare por favor de uma delas, ele decide brecar para ver se era isso mesmo. Logo a patricinha avisa que tá procurando o grupo dos nerds para se desculpar, porque só agora elas viram a besteira que fizeram, levando em conta que só tão vivas por conta deles. Haruka acha estranho essas garotas mimadas querendo pedir desculpas para alguém, porque isso jamais aconteceria no mundo original, mas ele acaba informando que não será possível alcançar os nerds a essa altura. Ainda assim, uma garota pede pro solitário contar o que sabe, então Haruka pergunta algumas coisas de volta para as patricinhas, se elas são capazes de sair dessa floresta, elas conseguem enfrentar monstros, e se elas vão procurar seus salvadores e se desculpar, ou vão desistir. Diante das duras palavras do sujeito, as mulheres começam a chorar feito crianças, com medo de morrerem nesse mato sem fim. Por isso pede que Haruka ensine tudo o que ele sabe para que elas aprendam a sobreviver e tenham a capacidade de encontrar os nerds e recompensarem o erro que cometeram ao expulsar eles do acampamento. No fim de toda essa situação, Haruka vê que sua habilidade de subjugação foi ativada no sistema, onde constam as três figuras ali presentes como as subjugadas, a patricinha líder, a patricinha A e a patricinha B. Em outras palavras, querendo ou não, o rapaz estava ligado a elas nessa jornada pela força do destino. Sendo assim, o sol volta a clarear no horizonte após horas de caminhada, e as três estavam seguindo o moleque como filhotes de patinho seguem a mãe. Haruka perde a cabeça com esse comportamento imbecilizado das garotas, ainda mais por causa da expressão sem vida que elas têm nos olhos, e teme o momento em que isso vai passar dos limites, depois que elas começarem a trucidar kobolds sem hesitar em entregar seus cristais como o cachorro devolve o brinquedo pro dono. Pelo menos é isso que ele imagina ser essa habilidade de subjugação. No meio dessa reflexão desesperada, Haruka nota que uma delas está ferida, por isso oferece uma poção de cura, mas ao invés da garota usar a poção, ela entorna tudo em cima do Haruka por achar que esse foi o comando. Nessa hora o pobre rapaz percebe que se a representante da turma soubesse o que essas garotas viraram, com certeza ela iria pirar, e se tem uma coisa que ele não é capaz, é de bater de frente com aqueles poderes de líder de sala. Aliás, enquanto o garoto pensava em como cancelar esse feitiço de subjugação, a própria representante
representante aparece por trás dele e precisa gritar para chamar a atenção do distraído. Enquanto isso, os valentões planejam ir atrás das garotas, porque elas ainda estão cercando o velho acampamento, mas antes eles precisam resolver outros problemas. Voltando ao protagonista, ele até tenta chamar a representante pelo nome, mas simplesmente não se lembra qual é. Isso, é claro, irrita a garota profundamente, que faz questão de externalizar isso em alto e bom tom. Logo atrás, as outras representantes de turma chegavam após alcançarem a líder da manada, não sem estarem ofegantes, obviamente. A líder questiona o que aconteceu com as patricinhas, porque as coitadas não parecem que estão muito legal, mas a verdade é que o próprio Haruka adoraria uma explicação pro que tá acontecendo, porque pelo que parece, a sua habilidade de subjugação deixou as garotas parecendo zumbis. Sacando o que tá rolando, a representante questiona se Haruka subjugou as patricinhas, então ele faz que sim com a cabeça, de forma bem reprimida. A garota fica irritada porque esse tipo de habilidade só é usada em monstros, então ele precisa explicar que meio que aconteceu do nada. Dito isso, todas as garotas olham diretamente pro sujeito, como que desconfiando desse sem querer que ele tentou colocar, e por muito pouco Haruka não se torna um bloco de gelo com aqueles olhos frios e metódicos. Com algum esforço ele consegue se livrar da situação e dar o fora dali, mas as garotas insistem para ele parar agora mesmo. Frustrado, Haruka mal pode acreditar que essa é sua vida de solitário que foi prometida nesse mundo. A líder das representantes dá uma chacoalhada na Shimazaki, líder das patricinhas, para ver como ela tá, e após certa insistência, os olhos de Shimazaki pareciam voltar ao normal, então a representante trata de chamar Haruka de volta e reúne todas as garotas para conversar sobre o que tá acontecendo. Pelo menos agora Haruka foi deixado de lado como gostaria que fosse desde o início, então pense em praticar sua habilidade de expansão de casa enquanto espera. Talvez ele até pudesse construir uma base ou algo nesse sentido. Com essa ambição em mente, ele acumula sua mana em mãos para executar a skill, mas ao invés de realizar o que esperava, o garoto é tragicamente enterrado no chão e fica só com o pescoço de fora. Sendo assim, a representante precisa desenterrar o espertalhão para contar tudo que a Shimazaki passou para ela. Segundo a patricinha, Haruka veio para ajudar todas elas. Por essas garotas da classe se curvam para agradecer o auxílio desse homem tão misericordioso. Dito isso, Haruka pede para voltar para casa, então leva um esporro das garotas, que cobram essa tal ajuda que foi prometida. A líder das representantes fica se questionando o que o cara quis dizer com voltar para casa. Então Haruka explica que é a casa dele, e que ele construiu com suas próprias mãos quando foi jogado nesse lugar. As garotas ficam extremamente animadas com essa ótima notícia, então a líder convoca todas para que uma nova estratégia seja discutida em conjunto, deixando o rapaz escanteado de novo. A representante questiona quantas pessoas a casa dele suporta, então Haruka responde que se você espremer 6 pessoas no espaço equivalente a um tapete de tatame, então deve caber 240 pessoas, mais ainda se você arrastar os móveis, e se o povo conseguir se espremer no banheiro e na cozinha. Escutando isso, as garotas ficam fascinadas com o fato de ter esses cômodos na casa do sujeito, enquanto a líder fica assustada justamente com isso, porque o cara tá morando numa verdadeira mansão no meio do mato sem mais nem menos. Seja como for, as colegas incentivam a chefinha para seguir em frente e fazer o pedido, então ela faz seu papel e pede encarecidamente que ela e suas amigas sejam aceitas na residência de Haruka, pelo menos por essa noite. Assim que a frase é terminada, Haruka mal pode acreditar que essa quantidade gigante de garotas do ensino médio logo estará em sua casa, e essa informação acaba afetando sua cabeça de uma forma que ele jamais recusaria tal pedido. Sem demorar, ele arrasta a turma toda para sua moradia, e sua skill de localização era capaz de guiar ele até o local desejado no meio da noite escura. Enfim, após uma longa caminhada, as garotas estão bufando de cansaço por causa do ritmo apressado que o dono da casa imprimiu. Logo ele dá as boas-vindas a todas em sua humilde residência. Quando elas pegam um ar e se dão conta de onde chegaram, o local era de fato uma mansão no meio do nada, e isso deixa o grupo de donzelas mais emocionado do que jamais estiveram nesse novo mundo hostil. De certa forma, Haruka acha estranho as garotas terem gostado da casa mais do que os nerds, mas agora resta explicar onde fica cada cômodo. Porém, ao indicar onde o banheiro tava, a maioria delas sai correndo na frente para tomarem banho, então Haruka vê aquelas dezenas de roupas sendo jogadas pro alto e, consequentemente, as donas das roupas juntas no banho. Haruka percebe que todo esse tempo na floresta deixou essas garotas parecendo selvagens, e já que o lugar estava cheio de gente, o dono da casa arranjou seu próprio cantinho ao armar uma barraca do lado de fora. No entanto, enquanto comemora sua solidão, ele é atrapalhado pela líder das representantes de turma, ela que gostaria de agradecer pelo grande suporte que Haruka tem oferecido, porque todas as garotas estavam muito apreensivas depois que os rapazes foram embora, e é bom elas estarem mais tranquilas novamente. Afinal de contas, o que um quarto chique, comida e um banho bem dado são capazes de fazer para a alma do ser humano é incrível. Apesar disso, a líder acha que não foi capaz de liderar seu grupo nesse terror todo que elas passaram. Haruka argumenta que ela protegeu a todas nessa noite, mas ela responde que infelizmente não é capaz de fazer o que o Oda e os demais podem. Quanto a isso, Haruka acredita que ela nem precisa ser capaz disso, porque os nerds foram praticamente criados para esse tipo de ambiente e vieram para cá sabendo como agir, e eles são os aliens dali por essa razão. O resto todo não faz ideia de como se virar nesse lugar, e é por isso que a garota deveria
deveria evitar de se comparar. Com isso, ela realmente se sente melhor após o que foi dito, mas ela fica pensativa com uma coisa: se Haruka é capaz de construir uma mansão no meio do nada, talvez ele que seja o alien dessa história. Então o garoto se assusta com a qualidade da percepção da jovem. Logo ela se despede e deseja boa noite pro anfitrião. Após um longo tempo, as garotas tiveram a chance de tomar um bom banho e dormir numa boa cama, por isso descansam feito bebês nessa mansão inesperada. Haruka acaba ficando com um lugar menos confortável, mas só de estar quieto no seu canto já tá ótimo. Sozinho com seus pensamentos sobre garotas de camisola, o depravado imagina que a noite será longa. Quando volta a amanhecer, uma garota pede perdão por acordar Haruka, mas informa que o café da manhã tá pronto. Ele acorda assustado por não fazer ideia de quem é essa pessoa dentro da sua barraca, então pede pra ficar só mais meia horinha na cama antes de levantar. Logo a garota se aproxima engatinhando e comenta que, pelo que parece, ele não tem a menor intenção de levantar. Sem graça, Haruka tenta mudar o clima ao perguntar o que tá rolando pro café, então ela conta que tem cogumelos e peixe grelhado, deixando o moleque com a corda toda após passar esses dias todos só comendo cogumelos. Sem querer, ele acaba dando uma cabeçada na garota. Saindo da barraca, a garota tenta se recuperar da pancada, enquanto Haruka, que não é bobo nem nada, nem pede desculpa e já cai pra dentro do peixe. Logo na primeira mordida, o sentimento de amor que ele desenvolveu pelo peixe morto já era mais forte do que tudo. A representante questiona se o garoto não tá vivendo perto de um riacho, e ele confirma que sim, mas passou esse tempo todo só comendo os cogumelos e observando os peixes na água, porque os infelizes são rápidos e lisos demais para serem pegos tão facilmente. Pensando nisso, ele quer saber se as garotas têm um jeito mais fácil de pegar os peixes, então elas mostram a tática que tem feito esse trabalho se tornar algo bem fácil. Ao levar Haruka para a beira do rio, uma delas joga um poder elétrico que mata os peixes na mesma hora. Fascinado, Haruka pede para a garota repetir mais uma vez, e quando ela acumula eletricidade nas mãos novamente, o rapaz usa sua habilidade de embalagem para aprender o feitiço e usar no rio com as próprias mãos. Feito isso, ele comemora ter pego os peixes pela primeira vez, além de ter desenvolvido sua própria magia elétrica. Aparentemente, com essa habilidade de embalagem, ele pode capturar qualquer magia elemental e reproduzir ela da sua forma. A representante comenta que isso parece apelão demais, então Haruka complementa que, pelo que parece, essa é uma técnica combinada entre as habilidades embalagem e mestre de nada. De toda forma, ele lembra que ficou só com os piores poderes, e que o resto das pessoas tá com os melhores, tanto que controlar aquela magia elétrica quase fez o garoto mijar nas calças de tanta emoção. Logo depois, Haruka se reúne com a líder das garotas e questiona se ela já decidiu o que vai fazer dali pra frente. Então ela conta que elas ainda não chegaram num consenso, mas que parece que todas vão pra cidade. Haruka imagina que as patricinhas estejam querendo correr atrás dos nerds, e elas confirmam que precisam se desculpar. A líder ressalta que seria importante ganhar alguns níveis antes de partir pra essa viagem, o que Haruka concorda, e já que esse é o plano, ele gostaria de ajudar. A líder agradece, mas explica que o objetivo não é correr atrás do Oda e os outros otakus. Haruka lamenta porque adoraria ver o embate entre as patricinhas e os nerds com suas habilidades roubadas. De toda forma, ele se reúne com todas elas para começar a jornada pelo desenvolvimento. Primeiro, ele gostaria de saber em que nível cada uma delas tá, então as da frente mostram que estão entre o nível 16 e 21. Haruka fica assustado com o fato do nível mais baixo dos mostrados ser tão alto, já que ele mesmo tá no 7º nível, mas se é para manter sua palavra, ele logo identifica 3 kobolds que estavam dando sopa em uma moita próxima e pede para as garotas darem um jeito neles, porque esses monstros têm só metade do nível delas. Assim, todas começam a se alongar e se preparar para o combate, mas quando chega a hora, todas levam uma surra sem tamanho. Haruka reclama que isso foi patético, então elas começam a reclamar que ninguém avisou que esse bicho mordia. Pouco depois, ao invés de ter sua paz e sossego na tenda que montou, o coitado vê várias garotas se reunindo lá dentro para fazer uma revisão da luta, ao invés de estarem em qualquer outro lugar. Sem demorar, elas saem da barraca com a confiança recuperada, menos a garota de cabelo roxo que acordou o protagonista mais cedo. Ela quis a oportunidade para pedir desculpas para ele, porque só tava testando ele mais cedo, já que quando os garotos atacaram, ela quase foi pega e ficou traumatizada. Por isso, ela queria saber se Haruka também faria algum mal para elas, mas ele provou justamente o contrário, por isso ela vai acordar ele amanhã de novo pro café. Dito e feito, o jovem já começa comendo peixe pela manhã, enquanto as garotas treinam para revanche contra os kobolds. Após o treino, algumas delas estavam tão cansadas que nem conseguiam se levantar, enquanto outras fingiam estar doentes para não terem que ir pro combate. Ainda assim, as que seguiram em frente foram capazes de derrotar o trio de kobolds. Após a vitória, elas cumprimentam os derrotados e começam a achar que se tratam de cachorrinhos de estimação. Em seguida, a líder do grupo avisa ao Haruka que estão prontas para partir para a cidade com ele, mas ele não disse em momento algum que iria junto. Mais tarde, quando tudo fica pronto, elas finalmente partem. Então Haruka avisa a líder que não há como saber o que terá lá fora. Portanto, todas elas precisam se manter bem atentas e com o juiz em dia. À noite, debaixo de forte chuva, um estudante corre desesperado para longe de alguém que o perseguia. Após tropeçar numa pedra, ele cai com força no chão e acaba sendo alcançado.
Ele grita que não tem a habilidade que o cara tá procurando, mas o perseguidor ignora e ataca o rapaz. No dia seguinte, Haruka carrega o grupo pela floresta, sempre mantendo em mente que os valentões podem estar em qualquer lugar de olho. Por isso, o líder precisa garantir que todos fiquem em segurança, e para que isso aconteça, o caminho é dar o fora dali o quanto antes de chegar na cidade. Contudo, não era apenas os delinquentes que poderiam ser um problema nessa jornada, porque a floresta em si guardava seus perigos, que não eram simples de serem ultrapassados. Por exemplo, um orc enorme se coloca na frente do grupo, então Haruka manda todos se afastarem e aprenderem os movimentos que ele vai apresentar, então se coloca à frente para enfrentar o monstro sozinho. Ao ver o humano avançando em sua direção, o monstro golpeia com sua clava na direção dele e percebe que acabou errando o alvo. Haruka usou essa esquiva para analisar a velocidade do orc, porque segundo o que os nerds disseram, essa raça tem uma ótima resistência a ataques físicos, e eles só conseguiam derrotar essa criatura ao usar magia. Com isso em mente, o herói solitário abre seu menu em busca de algum feitiço que pudesse ser eficaz, e dentre eles estavam 4 elementos, que são os clássicos fogo, água, terra e ar. Haruka aprendeu essa habilidade depois de tanto usar o empacotamento de inúmeras formas, como para limpar o chão da sua casa, por exemplo. No final das contas, algumas técnicas supostamente inúteis podem acabar servindo bastante, e Haruka tá virando mestre em usar isso ao seu favor. De toda forma, Haruka não estava sozinho nessa luta, então o orc volta a atacar seu oponente e destrói a árvore onde ele estava escondido com sua clava gigantesca. Os próximos golpes começam a chegar perto demais do humano, que precisa agir antes que vire ensopado de carne. Para impedir que isso aconteça, ele dá a volta rapidamente no orc e dá uma paulada nele, fazendo o coitado chorar e cair no chão. Com essa vitória, Haruka fica pensativo, porque tinha acabado de dizer que orcs são resistentes a ataques físicos e simplesmente derrotou um com seu mísero pedaço de pau. Até as garotas se aproximam para tentar entender o que aconteceu, ainda mais porque elas não aprenderam nada com essa performance esquisita. Mas como nem o rapaz sabia explicar o que tá pegando, ele promete lutar certo da próxima vez e apelar pra magia. Por falar na próxima vez, o grupo se depara com um novo orc mais à frente, então Haruka decide experimentar sua magia de fogo contra ele. Sendo assim, o garoto arremessa uma bola de chamas contra o alvo e vence a batalha, deixando todo mundo confuso mais uma vez com a facilidade com que esse cara tá resolvendo essas lutas. Além do mais, assim como aconteceu antes, elas não puderam aprender nada do que foi feito no combate, porque esse moleque é apelão demais pra resolver as coisas igual gente normal. No entanto, com a chegada da noite, as garotas já não estavam tão bravas quanto mais cedo, porque no prato de cada uma tava uma porção de carne assada pronta para ser devorada, enquanto elas relaxavam num acampamento improvisado para passar a noite. Afastado dali, Haruka montava sua armadilha feita com magia de terra para manter os inimigos longe, nesse caso um buraco extremamente profundo. As tendas mágicas dele possuem um repelente de monstros, além de serem capazes de detectar presenças, então as garotas estarão completamente seguras. Com isso, agora é hora de traçar a rota de amanhã usando o mapa que ele aprendeu a invocar usando a habilidade de avaliação. Observando a localização do rio, ele acaba sendo alertado pela presença de inimigos na área, por isso corre para verificar a situação. Ao olhar de longe e notar algumas figuras masculinas, Haruka acha que são os valentões e começa a suar frio, mas eram apenas os atletas que abordam o garoto amigavelmente. Haruka quer saber o que eles estão aprontando por ali, imaginando que eles estão atrás de alguma coisa pela mata. Ofendidos, os atletas explicam que não vieram por garota nenhuma, e sim pelo próprio Haruka, enquanto as garotas eles sentem que não podem confiar em mais ninguém da classe. Tirando isso de lado, o líder dos atletas informa que tem uma skill rodando pela floresta que é mais perigosa que a marionete e hipnose. Haruka pensa em qual magia poderia ser mais complicada que essas duas, e lembra da habilidade sequestro. O atleta confirma que é exatamente essa, e que os delinquentes não estão com essa técnica, como era de se imaginar, mas sim alguém de fora. Em relação a isso, Haruka estende a mão de forma ameaçadora e chama os garotos de estúpidos, porque eles não consideram que o próprio Haruka pudesse possuir essa técnica. Porém, se for esse o caso, os atletas acham 1000 vezes melhor ela estar na mão dele do que na dos valentões, mas eles querem saber se o solitário realmente sabe invocar essa magia. Sem graça, Haruka explica que na verdade só consegue usar a magia de servidão, coisa que os atletas não fazem ideia do que é, mas uma vez que tá nas mãos de Haruka, eles confiam que nada de ruim pode acontecer, porque certamente o cara não deve usar pra nada muito útil. Ligeiramente ofendido com essa afirmação, Haruka responde que é bom não mexer com os solitários, mas os atletas estão longe de querer arranjar qualquer confusão. Na realidade, eles só vieram avisar o grupo pra terem cuidado com a habilidade de sequestro, e que eles estarão de olho nos delinquentes ao redor da floresta. Por último, eles gostariam que Haruka pedisse desculpas pras garotas em nome deles, por toda a treta que rolou no acampamento da classe. Dito isso, os rapazes se despedem e vão embora, enquanto a representante da turma escutava toda a conversa escondida. Quando volta a amanhecer no dia 17, Haruka mobiliza a equipe para voltar à caminhada, e por algum motivo desconhecido, elas pareciam mais animadas do que de costume, e isso deixa o sujeito pensativo. Assim que ele se afasta de todas, a representante de turma vai até Haruka para falar sobre a conversa que ele teve com o grupo do Kazikaze. Sobre isso, Haruka conta que eles pediram desculpas por tudo que rolou, mas não é sobre isso que a garota quer debater. Na verdade, é ela quem pede perdão pro garoto de antemão e demora muito para desembuchar por se tratar de um assunto muito pesado. Sem demorar, Haruka saca que é ela quem tem a habilidade de sequestro, e isso surpreende
surpreende a representante, porque ela pediu pro grupo do Oda manter isso em segredo, mas já que Haruka descobriu, ela quer saber por que ele ajudou ela mesmo sabendo disso, ao invés de ter ficado com medo. Haruka não entende por que deveria ficar com medo, então ela explica que essa habilidade é capaz de roubar a skill do alvo depois que você tira a vida dele. Portanto, é a técnica mais roubada e macabra de todas, certamente digna de provocar o terror. Quanto a isso, Haruka ressalta que os nerds não tiveram medo também, e que eles selaram as habilidades de marionete e hipnose dos valentões, mas deixaram a representante com a do sequestro. Isso quer dizer que eles acreditavam que apenas ela deveria carregar esse poder. A representante chora de emoção com essa fala e revela que a culpa dela tá chorando tanto é do Haruka. Então o cara sai correndo e se defendendo da acusação. Porém, a verdade é que a representante se sente grata por tudo que ele tem feito. Mais tarde, o grupo volta a caminhar até o rio, então Haruka aproveita que chegou no lugar onde ele queria para testar uma coisa que tinha em mente. Dito isso, ele parte em disparada para determinada direção e aciona sua infusão mágica. Depois, ele usa o peso mágico para deixar suas magias mais leves e dá um salto enorme pro alto, pulando de galho em galho até chegar numa altura extraordinária. Obviamente, ele ainda não aprendeu a voar, por mais que tivesse tentado, por isso cai duro no chão e praticamente perde todo o HP. Sem sombra de dúvidas, ele teria morrido se não tivesse usado sua infusão mágica, mas pelo menos ele descobriu a rota que deve seguir ao brincar de pássaro por alguns segundos. Mais tarde, meio maluco por ter caído de uma altura imensa, Haruka tenta explicar para a representante de turma como voltou na escolta todo arregaçado, mas falha miseravelmente. Seja como for, assim que amanhece eles voltam para a estrada, dessa vez usando uma rota bem mais rápida. No caminho todo tipo de coisa aconteceu, como um banho em grupo das garotas da sala, fora um trio de orcs que correu atrás de todo mundo em determinado momento. Mas aconteça o que acontecer, a equipe se mantém forte e unida rumo ao seu destino, e logo após a tempestade, finalmente veio a bonança. Em outras palavras, eles encontram a saída da floresta, e as garotas comemoram. Por outro lado, Haruka mantém a guarda alta, porque não sabe o que pode encontrar por essas colinas. Olhando seu menu, ele descobre que aprendeu a habilidade de caminhada aérea por conta do espetáculo particular de ontem. Sem demorar, ele testa essa técnica para ver como funciona e verifica a segurança da área para continuar a jornada com as garotas. Olhando para todos os lados, ele enxerga um grupo de nativos em apuros. Porém, ainda que estejam sendo atacados por monstros, isso não quer dizer que sejam boas pessoas. Por isso, Haruka considera não ajudar eles. Por outro lado, as garotas voltaram por socorrer aquelas pessoas, e a representante se compromete a lutar contra aquele grupo se eles forem bandidos. Imaginando que ela agiria desse jeito, Haruka decide ir sozinho para não colocar as companheiras em risco. Sendo assim, para alcançar o grupo em perigo, ele repete as magias que usou ontem e hoje para correr mais alto, mas adiciona um pequeno furacão usando o elemento vento para impulsionar sua velocidade. O problema é que o furacão acabou puxando a representante junto dele nessa ação, então a coitada se vira para agarrar a capa do cara e não virar panqueca no chão. Porém, como se não fosse bastante, os dois percebem que não vão conseguir brecar o voo da forma como gostariam, por isso eles se chocam, feito um meteoro perto da carruagem do grupo atacado. Enfim, após toda aquela poeira baixar, os homens nativos não entendiam nada do que estava acontecendo, mas pelo menos o Haruka tinha acabado com aqueles monstros que os cercavam, além da própria representante de classe, pelo que parece. Logo o líder do grupo, de cabelo preto, se apresenta como Ofter, então o outro homem diz se chamar Gatek. Haruka quer saber por que eles foram atacados, então Ofter explica que mercadores foram atacados por uma alcateia de grandes lobos verdes, então a guilda colocou a cabeça desses monstros a prêmio. O grupo pensou que pudesse tirar uma grana com isso, mas pelo que Haruka pode ver, eles se enganaram completamente. Independente disso, não é hora de chorar pelo leite derramado, então Ofter pede para que todos coletem o que sobrou dos espólios. Haruka assa um cogumelo para Gatek se alimentar após a batalha, então o nativo comenta com empolgação que eles são buff shrooms, cogumelos que dão buff e são extremamente valiosos. Surpreso com isso, o solitário serviu o resto do grupo com essa comida, então as garotas começaram a se sentir novias em folha. Assistindo isso, por algum motivo, Haruka começa a se incomodar pelo fato desses dois estarem em um grupo com 3 garotas tão belas. Pouco tempo depois, o resto do grupo chega até Haruka, então as garotas ficam encantadas ao conhecer uma elfa pela primeira vez na vida. Em seguida, todos são guiados pelos nativos até a tão sonhada cidade, que se chama Omoi. Para marcar aquele momento único, o grupo faz um risco no chão que representa a linha de chegada para uma nova vida, então elas ultrapassam a faixa com um salto em direção ao futuro. Enquanto isso, os valentões continuam upando na floresta e procurando as garotas pro tão aguardado acerto de contas. Um garoto que foi capturado por eles aconselha os delinquentes a romperem o selo que foi colocado contra as habilidades marionete e hipnose, mas o problema é que para que isso seja feito, antes eles precisam de alguém que possua a habilidade selar, ou seja, antes de tudo, os valentões precisam achar os nerds, que são os possuidores dessa técnica. Com isso, eles poderão se vingar de todos de uma vez só. Estranhamente, enquanto rolava esse diálogo, o garoto que estava acompanhando os delinquentes dá uma risada macabra. Ao mesmo tempo, os atletas observam a movimentação dos inimigos de longe e percebem que nada de bom vai sair daquela conversa. Voltando à cidade de Omoi, os integrantes do grupo ficam encantados com a beleza e vivacidade, e realmente percebem que de fato estão em outro mundo. Todos estão felizes menos Haruka, que não acha isso um local muito adequado para um solitário como ele. As garotas
garotas se emocionam com as lojas de roupas diferentes que ali tem, assim como lojas de conveniências com itens jamais vistos antes. Contudo, apesar da empolgação inicial, a representante de turma lembra que tem algo de importante para realizar agora. Vendo a garota se apressar para fazer o que deve, Haruka pelo menos se alegra por ter trazido todos a salvo, então presume que sua missão foi cumprida. Ao redor da cidade, duas garotas observam que as estruturas parecem cupcakes e se perguntam se poderiam comer as casas. Então a representante precisa ser a voz da razão e lembrar a dupla que pedra não faz bem para a digestão. Como tá tendo trabalho com a empolgação excessiva da turma, a representante pede uma ajuda pro Haruka, mas o sujeito tá aproveitando o momento para dar uma relaxada e beber alguma coisa na sombra. Imediatamente, a mulher dá um esporro no coitado e reconhece que ele acabou de completar sua missão, mas relaxar tanto nesse lugar desconhecido já é demais. Nesse caso, a líder assopra um apito e convoca todas as garotas a se enfileirar para bater continência. Feito isso, ela anuncia o que deve ser feito agora. Primeiro de tudo, eles devem ir até a Guilda dos Aventureiros, onde venderão toda a bugiganga que conseguiram na aventura até agora e se registrar como aventureiros. Depois disso, eles devem encontrar um lugar para passar a noite. No dia seguinte, eles vão perguntar por aí sobre o grupo do Oda. Escutando isso, Shimazaki, a líder das patricinhas, pergunta por que o grupo do Oda está sendo deixado para trás na lista de prioridades. Então a representante fica acuada e explica que não queria que soasse dessa forma. Haruka aproveita para meter o bedelho e comentar que Shimazaki realmente está preocupada com os nerds, mas ela recusa prontamente por vergonha de admitir. De uma forma ou de outra, eles finalmente vão até a Guilda dos Aventureiros e Haruka se sente intimidado com o exterior do estabelecimento. Do lado de dentro, a sensação fica ainda pior, porque o local está repleto de figuras mal encaradas que olham diretamente para os estranhos que adentraram a guilda. After surge em meio àqueles homens e avisa ao protagonista que o mestre da guilda quer ver ele, então o jovem pede para a representante ir se registrando enquanto ele resolve esse problema. Com medo de tantos olhares em sua direção, Haruka se dirige até Gatek, onde está o chefe desse lugar. Com uma aparência assustadora, o mestre pergunta se o garoto na sua frente é o tal de Haruka, e o jovem confirma, tremendo de medo. Logo o mestre se levanta e agradece educadamente pelo fato do garoto ter salvo o grupo do After, aliviando o cara que achava que alguma coisa bem pior iria acontecer por ali. Mais tranquilo, ele caminha pela guilda e acha o lugar onde poderia vender suas pedras mágicas, então se dirige até a recepção, onde uma moça afirma que vai negociar os itens pelo preço que eles valem. Sem perder tempo, Haruka joga dezenas de pedras na bancada, porém a funcionária alerta que não é possível calcular tanta coisa assim, ou pelo menos o vendedor deve esperar até amanhã para que todos os itens sejam avaliados. Nessa hora, as garotas da classe avisam que todas já se inscreveram como aventureiras, e Ofter e Gatek assumem que subestimaram essas garotas, porque jamais imaginaram que elas estariam acima do nível 30. Por falar nisso, Shimazaki empurra Haruka para fazer o mesmo, e o protagonista se empolga para finalmente pertencer a um grupo oficial nesse lugar. Vendo a empolgação do amigo, a representante comenta com After e Gatek que o garoto com certeza vai se tornar um excelente aventureiro, porque foi graças a ele que elas conseguiram chegar nessa cidade. Haruka inicia sua inscrição, mas fica sabendo que ele deve estar no mínimo no nível 10 para isso. Sendo nível 9, o garoto se ajoelha de desespero e implora para fazerem uma exceção para ele, mas além de não ceder, a funcionária avisa que ele também precisa estar em um grupo, e que apenas no nível 20 poderá prosseguir sozinho como um aprendiz. Quando atingir o nível 30, será finalmente reconhecido como um verdadeiro aventureiro. Inconsolável com essa informação, Haruka reflete que o nível 20 ainda está muito longe para ele, e que graças à sua skill solitária ele não pode entrar oficialmente em grupo nenhum. Acompanhando a cena, a representante vê que seu amigo está abalado com isso e assume a responsabilidade de arranjar um alojamento para todos hoje. Sendo assim, já à noite, ela lidera a equipe até o hotel que a guilda sugeriu, mas Haruka não parece muito contente com o aspecto estranho daquele estabelecimento. Logo na entrada, uma jovem recepcionista recebe os viajantes de braços abertos e comenta que a guilda informou sobre a vinda de clientes novos. Por conta dos corações em cima de cada quarto, Haruka questiona se esse é algum tipo de motel de beira de estrada. Então a representante pede pro camarada baixar a bola. Mais tarde, ele nota que não tem nada de diferente nos quartos e até se sente confortável naquela cama, mas sendo sincero consigo mesmo, ele sente falta da floresta. Ao mesmo tempo, Shimazaki se pergunta onde Oda e os outros rapazes estão nesse momento. Quando amanhece no dia 19, desde que a turma chegou nesse mundo, todos tomavam um café da manhã, até que a representante chega com a notícia de que a cidade está relativamente segura e possui todo tipo de loja. Vendo a felicidade das jovens, Haruka sente que elas vão se dar bem nesse lugar, enquanto ele planeja voltar para a floresta assim que vender suas pedras mágicas. Por falar nisso, ao voltar para a guilda e ver a oferta que eles tinham para as pedras dele, a funcionária joga um saco de dinheiro no balcão, avisa que isso é tudo que eles têm por enquanto e pede perdão por isso. Haruka pede para a garota ter calma, enquanto o mestre da guilda aparece para reforçar que eles nem terminaram de contar todas as pedras ainda, e como o jovem pode ver, eles não têm dinheiro bastante para pagar por todas elas, por isso oferece de pagar em parcelas. Como Haruka aceita a proposta, o mestre separa os 8 milhões de reles como primeiro pagamento.
evento, e Haruka reflete que, se não tiver enganado, esse dinheiro vale quase a mesma coisa que a moeda do Japão, o que significa que ele tem em mãos pouco mais de 300 mil reais. Em seguida, a funcionária da guilda explica os valores de mercado nesse mundo. No caso do Haruka, ele tinha pedras mágicas de rank F o bastante para totalizar 8 milhões de reais, fora o adicional que ele ganhou por conta da missão dos Lobos Verdes que eles derrotaram ao salvar o grupo do Ofter. Enfim, com essa grana em mãos, a representante de turma anuncia que é hora de comprar itens de necessidades básicas. Katek avisa que conhece um ótimo lugar para eles irem com esse dinheiro todo. Então Haruka já começa a pensar no tipo de lugar que ele adoraria ir, certamente repleto de mulheres com roupas que não cobrem tanto o corpo. Iludido, ele vai até Gatek com esse pensamento na cabeça, embora suspeite que tá um pouco cedo para esse tipo de evento. Pouco depois, eles chegam até o local que Gatek mencionou, uma loja cheia de itens retirados diretamente das dungeons, e que o dono da loja pode até parecer meio bizarro, mas até que é gente boa. De cara, Haruka testa a capa de invisibilidade, as luvas de poder, a bengala de fogo e a espada cortadora de mana. Apaixonado por tudo, ele dá de cara com um colar chamado Loja 7, e o dono do estabelecimento explica que esse acessório permite fundir efeitos de outros 7 equipamentos nele. Ainda mais fissurado com esse item, Haruka é interrompido pela representante de turma, que manda o garoto voltar imediatamente pro hotel, porque tá na hora de dormir. Inconformado, o solitário pede pra testar pelo menos mais o raminho de visco, que fortalece bastões e cajados mágicos, mas ao segurar o objeto ele acaba ativando e fundindo sem querer todo aquele equipamento sem ainda ter pagado pelo colar mágico. O dono da loja fica bravo e avisa que esse item vale mais de 10 milhões de reais, então Gatek e a representante tentam convencer um empresário a vender mais barato diante das circunstâncias. No dia 20, Haruka estava completamente falido por conta do seu vacilo, sendo que tinha tanta coisa que ele ainda queria comprar. Felizmente, o dono da loja diminuiu o valor do item para 8 milhões, mas agora o cara tá liso de novo. Agora, mesmo se ele quiser coletar mais pedras mágicas para vender, pessoas de fora não podem deixar a cidade sem se tornar aventureiros e obter uma permissão antes. E caso ele tente se disfarçar entre as garotas, certamente a representante não vai deixar. Diante disso, Haruka conclui que a vida na cidade não é para ele, por isso precisa arranjar um jeito de voltar para a floresta. Pelo menos, agora ele tem a capa de invisibilidade fundida ao seu set do camponês A, o que será de grande utilidade. Com ele, Haruka atravessa todas as garotas da sua turma e corre até o muro da cidade, mas assim que ele pula para fugir, algumas garotas da classe chamam sua atenção e fazem o coitado colidir no muro. Deixando isso de lado por enquanto, ele e as garotas veem um membro do grupo quase tirando a roupa em público para testar um novo modelito. Então Haruka se apressa para impedir ela de fazer isso e causar um grande problema. No final das contas, seu primeiro plano de fuga foi um fracasso. No dia 21, as garotas se preparam para sair para a primeira missão delas. Haruka pede para ir junto, mas a representante corta a onda dele por ter tentado fugir ontem. Mesmo assim, após a partida delas, o solitário atravessa o guarda do portão com sua capa de invisibilidade e consegue chegar ao exterior. Feliz da vida, ele corre em disparada de volta para a floresta, ignorando qualquer obstáculo no caminho, inclusive um grupo de bandidos que atacavam uma carruagem com uma garota indefesa dentro. Porém, os bandidos atacam o garoto porque não querem deixar nenhuma testemunha viva, e isso obriga Haruka a lutar. Sendo assim, ele invoca sua Fire Bullet para resolver o problema de uma vez e voltar para a floresta. Com isso, ele derruba todos os capangas e percebe que seu bastão de madeira evoluiu para uma bengala, o que deixou ele bem mais forte. Tudo isso graças à raminha que ele ativou sem querer naquela loja, ou quem sabe a bengala de fogo que ele fundiu também surtiu efeito. Na sequência, os bandidos se levantam de novo e descobrem que o oponente é apenas um garoto de nível 9, por isso se preparam para usar habilidades com armas, que são técnicas que apenas os de nível 20 para cima podem usar. O primeiro usa o Slash, o segundo usa o Double, e o terceiro ataca com o Dash. Haruka nota que são habilidades poderosas, mas que os capangas não fazem ideia de como usar de forma apropriada. Logo eles acabam perdendo todo o fôlego e perdendo sozinhos. Com isso, o solitário descobre que habilidades com armas são potentes, mas que esses inimigos em si ainda eram fracos e não tancaram a própria skill. Em seguida, a garota que estava dentro da carruagem agradece ao forasteiro que a salvou. Ela é uma nobre chamada Merielle e possui uma personalidade tão estranha que nem Haruka e tem de direito à forma como ela age. A garota explica que é filha de um lorde local e pede pro homem acompanhar ela no resto da sua viagem, porque não se sente segura depois do ataque que sofreu. Porém, é claro, ela tá disposta a demonstrar toda a sua gratidão pela ajuda. Sobre isso, Haruka queria muito voltar para a floresta, mas essa última parte convenceu ele a ajudar. Já dentro da carruagem, Merielle pergunta de qual cidade Haruka veio. Então ele explica que veio de um lugar horroroso cuja guilda é um lixo, onde eles nem deixam os visitantes saírem quando quiserem. Por essas e outras, o garoto tem certeza que o lorde dessa cidade é tão horrível quanto o lugar que governa. Dito isso, Merielle começa a chorar, porque ela é a filha do lorde da cidade que o jovem citou. Aliás, falando nisso, essa carruagem tá voltando para Omoi. Ao descobrir isso, Haruka se desespera para sair, mas a nobre insiste que precisa recompensar ele por ter salvado ela. Enquanto isso, os atletas e os valentões batem de frente na floresta, porém o líder dos atletas é atravessado por uma lâmina inimiga. Diante da queda do primeiro aliado, o
o grupo percebe que o buraco era mais embaixo do que eles pensavam. Porém, a lâmina que atravessou o garoto não pertencia aos valentões, mas sim de uma figura independente que parecia estar no campo de batalha de forma autônoma. Tanto que no próximo valentão que atacou esse espadachim, ele enfia sua espada no torso do oponente e derruba mais um. Ainda assim, os valentões insistem em atacar aquele inimigo, tomados pela raiva ao ver seus companheiros caindo facilmente. Contudo, como era de esperar, o espadachim misterioso rasga os dois valentões restantes num piscar de olhos, e diante da realidade, os atletas correm desesperadamente por suas vidas. Porém, no final das contas, o espadachim dá a volta pela frente dos adversários e mostra que ninguém ali pode escapar, a menos que ele permita. Voltando ao Haruka, ele ainda tá desesperado por estar voltando a Omoi, sendo que esse era o último lugar onde ele gostaria de estar agora. Mirielle faz uma cara de pobre coitada e pergunta se o cara precisa fazer tanto drama assim por causa disso. Então o jovem responde que não é justo fazer cara de cãozinho abandonado para conseguir o que quer, porque é agora mesmo que ele não vai conseguir dizer não. Sendo assim, ele chega até a mansão do Lorde de Omoi, uma casa tão grande que deixa o garoto nervoso. Olhando um quadro, ele se pergunta se é o Lorde e sua espada pintados, mas por mais que os dois pareçam muito felizes juntos, tudo que o rapaz quer é ir embora dali o quanto antes. Porém, na hora em que ele se esgueira para a porta mais próxima, Mirielle aparece de novo para questionar o que tá acontecendo, porque ela tinha pedido para ele esperar ela se trocar. Haruka mente dizendo que só ia esperar lá fora, mas a garota já tinha sacado que ele ia fugir e faz questão de jogar isso na cara dele. Como Haruka continua fingindo que não era nada disso, Mirielle perde a paciência e afirma que vai ver o guerreiro recompensado de uma forma ou de outra, então ele deve esperar onde está. Mais tarde, para provar que não estava mentindo, a nobre arrasta o convidado até um verdadeiro banquete que estava servido sobre a mesa, então ele abre mão da vontade de sair para cair dentro da comida sem dó. Em seguida, Mirielle pede para uma das criadas trazer a recompensa em dinheiro por ter sido salva. Além disso, sabendo que o herói não possui nenhuma forma de identidade nessas terras, ela entrega para ele uma espécie de carteira de identidade de Omoi, que vai permitir ao garoto entrar e sair da cidade sempre que quiser. Em troca disso, é claro, a nobre só espera que o sujeito pelo menos se lembre do nome dessa cidade dali em diante, mas Haruka tá longe de estar preocupado com isso. Pelo contrário, ele tá bem mais focado na consistência do pudim que ele vai meter pra dentro. Constrangida, Mirielle comenta abaixo que se vestiu toda pro garoto agir dessa forma. No dia 22, ele teve que voltar pra hospedaria onde seu grupo tava, então ele explicou que não tentou fugir de forma alguma, mas acontece que o Lorde da cidade convidou ele pra sua mansão. Desconfiadas, as garotas querem saber por que o integrante da equipe foi convidado pra lá, então Haruka finge que não sabe o motivo. Nessa hora, a parte das garotas deixa esse assunto pra lá e segue pra uma missão, deixando Haruka esperançoso que as outras também vão esquecer esse papo todo e cair fora. Mas antes de ir, a representante de turma insiste que o rapaz não pode sair da cidade. Cínico e despreocupado, Haruka afirma mais uma vez que já entendeu. Dito isso, as mulheres vão embora e deixam ele sozinho de novo. Sem perder tempo, ele abre um sorriso malicioso e se prepara para uma nova tentativa de fuga com sua capa de invisibilidade. Mas dessa vez ele tem o trunfo, que vai garantir que tudo vai dar certo. Sua identidade ganha pelas mãos da filha do Lorde. Assim ele parte disparado pro portão de Omoi, mas antes de ir, ele pensa que seria uma coisa boa comprar alguns itens com o dinheiro que ganhou da Mirielle, além de comer todo tipo de comida que não seja um cogumelo. Por último, ele sente que deveria deixar uma carta para representante de turma, de preferência algo que não vá deixar ela mais irada ainda. Nesse caso, ele apenas deixa claro que foi dar uma olhada nos atletas na floresta e, enquanto não volta, pede para as garotas continuarem subindo de nível. Com tudo pronto, ele finalmente se dirige até a saída, onde um soldado corpulento guardava passagem. Sem demorar, Haruka mostra sua mais nova identidade e garante sua liberdade após tanto ficar preso em Omoi à toa. Dessa vez, se tiver qualquer carruagem no caminho sendo atacada, ele vai fingir que não viu e seguir em frente. Algum tempo depois, ele chega na sua tão querida floresta, onde os velhos cogumelos cresciam na mata e os peixes nadavam pelo rio, e os monstros de sempre viviam à espreita. Observando todos esses elementos, Haruka se sente em casa mais uma vez. Porém, por falar em casa, é na sua caverna que ele mal pode esperar para chegar, por isso recomeça sua corrida até sua amada residência. No caminho, um orc imenso tenta atacar o solitário, mas é facilmente derrotado. Pensando nisso, Haruka sabe que é estranho uma criatura dessas nessa parte da floresta, porque essa raça costuma estar nas partes mais profundas da floresta. De toda forma, ele descobriu que os itens que comprou em Omoi realmente vão servir bastante na mata, porque ele derrubou esse oponente sem a menor dificuldade. Apesar da confiança em seu equipamento, quando o sol começa a baixar no horizonte, o solitário percebe que tem alguma coisa de errado com esse lugar, ainda mais quando em certa altura do caminho, ele encontra uma marca de sangue espalhada em uma rocha. Ele imagina que não seja o sangue dos nerds, porque eles são profissionais do Isekai, então presume que seja dos atletas. Logo ele identifica pegadas à sua frente e percebe um enorme rastro de sangue que acompanhava aquele caminho. Sem demorar, ele corre naquela direção e dá de cara com os atletas gravemente feridos em uma rocha. Ao perceber que eles estão vivos, ele joga várias poções de cura produzidas a partir de cogumelos na tentativa de salvar o grupo. Feito isso, o líder dos atletas se recupera a ponto de ver que se tratava do Haruka e pergunta se as garotas estão a salvo. Haruka responde que elas estão
bem na cidade, tudo graças aos atletas. Com isso, Kazekage se alegra ao pensar que ajudou a classe. Então o Solitário completa que eles são os melhores atletas que a turma poderia precisar. Com a chegada da noite, o protagonista fica sabendo que os delinquentes estão todos mortos e que ninguém sabe onde os nerds foram parar. Quanto ao responsável pela morte dos valentões, foi um sujeito desconhecido que é simplesmente imparável e que ainda roubou todas as armas que eles trouxeram para esse mundo. Segundo Kazekage, aquele espadachim só pode ser um gênio, porque certamente planejou todo esse esquema de antemão. Além do mais, o líder afirma que esse desconhecido deve estar atrás da representante de turma, porque ela possui a habilidade sequestro, que permite ao usuário roubar as habilidades do inimigo ao matar ele, ou seja, a skill mais apelona possível e a mais desejada. Tirando isso de lado, Haruka fica preocupado porque na cabeça dele, só ele e os nerds sabiam que aquela garota possuía essa habilidade. Na verdade, os atletas apenas presumiam que ela tinha esse poder porque o espadachim não parava de perguntar sobre a representante. No final das contas, ele deixou o grupo vivo porque imaginou que em algum momento os atletas iriam em busca da representante, o que daria a chance dele seguir eles até seu alvo. Porém, os atletas resolveram vagar pela floresta para não fazer o que o inimigo queria e foram parar ali, praticamente mortos. De toda forma, o inimigo misterioso certamente vai seguir o rastro de sangue até esse local, mas com a ajuda do Haruka, o líder da equipe acha que eles podem vencer essa luta com a soma de forças. Escutando aquilo, Haruka reflete que odiaria se meter nessa disputa, porque seu único desejo é viver sozinho e em paz nessa floresta, mas o dever chama e ele não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo. Pensando nisso, ele anuncia que vai ajudar, mas não com a companhia dos atletas, e sim sozinho. Por isso eles devem ir até a cidade e se juntar às garotas. Logo com a partida dos homens, Haruka sabe que seria mais fácil ter eles na retaguarda, mas se todo mundo morrer para esse espadachim misterioso, ninguém vai sobrar para proteger as mulheres. Por falar nisso, as garotas procuram pelo Solitário ao redor de Omui, mas mesmo que Haruka tenha deixado uma carta, a representante de turma não consegue evitar de se preocupar. Voltando ao protagonista, ele ouviu dos atletas sobre a habilidade com arma do espadachim. Por mais que esse tipo de skill seja poderosa, uma vez que você a inicia, não pode mais cancelar e deixa o usuário vulnerável. Haruka precisa encontrar uma forma de aproveitar essa fraqueza, mas para isso ele precisa subir de nível para estar à altura daquele oponente. Sendo assim, ele derrota alguns goblins pelo caminho, mas não foi o bastante, porque ele precisa de adversários mais fortes. Em seguida, ele dá sorte de encontrar o Goblin Rei, o que pode ser a chance dele ganhar experiência o suficiente. Porém, antes é preciso derrotar esse monstro, que definitivamente não é fraco. Tomando cuidado para não ser esmagado por aquela clava gigante, Haruka acha uma brecha para invocar o envoltório mágico, que reúne vários feitiços em um só. Com isso, ele aplica o golpe mortal no inimigo e resolve a disputa. Na sequência, para sua surpresa, surge o Goblin Imperador, uma criatura de nível 50 que está bem acima do nível 9 do Solitário. Haruka imagina que não pode bater de frente com um monstro desses, mas como não tá confiante que pode fugir, só resta usar a mesma tática de antes, misturando todas as skills horríveis que ele tem para formar uma magia só. Feito isso, ele parte para cima do Goblin e aplica essa técnica, o que parecia ter causado algum dano. Mesmo tendo sido derrubado, o monstro levanta novamente e não demonstra ter sido tão afetado. Logo ele revida o ataque sofrido e corta o rosto do Solitário, que precisa se esquivar para não levar o golpe que pode ser o fatal. Ao encontrar uma mínima brecha, Haruka aproveita e contra-ataca com seu cajado, e finalmente o HP do Goblin Imperador é reduzido até quase a metade, mas a criatura começa a se curar na mesma hora e lança uma poderosa habilidade que arremessa o garoto para trás com força. Após colidir com algumas árvores e sentir que tá por um fio, Haruka se lembra que não pode vacilar nesse momento, porque seus amigos dependem do sucesso da sua missão. Mantendo isso em mente, ele volta a atacar o Goblin Imperador com a força que resta. Horas depois, quando o sol volta a nascer na floresta, Haruka tá exausto após derrubar seu inimigo. De repente, ele solta um grito de desabafo para comemorar sua subida pro nível 11. Em seguida, ele vai até sua casa na caverna para descobrir as habilidades que ganhou. A skill que ele inventou, onde várias magias são misturadas numa só, agora resolve a abertura deixada pelo uso de uma habilidade com arma, o que permite que ele ataque sem preparação assim que selecionar a habilidade. Mais tarde, um homem se aproxima da moradia de Haruka, e assim que se aproxima do Solitário, ele abaixa seu capuz e revela ser Tanaka, o garoto que supostamente sofria bullying dos valentões, mas que na verdade tinha planos bem mais sofisticados do que sofrer na mão daqueles garotos. Enquanto isso, as garotas voltam para Omui após mais um dia de caçada, até que encontram os atletas no muro da cidade. Nesse meio tempo, Kazekage explica que Haruka ficou para trás para enfrentar pessoalmente um inimigo. Na floresta, o Solitário dá as boas-vindas a Tanaka em sua residência de forma irônica, enquanto o oponente lamenta ainda não ter chegado na representante de classe através daqueles atletas quase mortos, ainda mais depois de todo o esforço que fez para se infiltrar no grupo dos valentões e controlar todos eles. Com isso dito, Haruka percebe que Tanaka teve por trás de tudo isso esse tempo todo, e ele confessa que usou os delinquentes para separar toda a turma. Furioso, Haruka pergunta sobre os outros homens do grupo, além dos atletas e dos valentões. Então o garoto responde sem remorso que estão todos mortos, mas logo decide parar de conversinha, porque sua prioridade
prioridade é chegar na habilidade sequestro o quanto antes, e não perder tempo com o perdedor que ficou com todas as piores skills, como Haruka. Ao escutar essas palavras, Haruka aponta sua bengala pro oponente e impede sua partida, então Tanaka decide matar o solitário ali mesmo. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!